Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então ao nosso material de complementação escolar da disciplina de História para a semana de 6 de julho. Como vocês sabem, eu sou a professora Ana Beatriz Souza, da Escola Municipal Átila Nunes, e a gente sempre dá essas dicas importantes antes de começar o trabalho. Sempre anote no seu caderno a semana da tarefa. Essa, por exemplo, é 6 de julho e o título do conteúdo. Agora nós estamos vendo praticamente uma revisão daquilo que já foi dado. O conteúdo de hoje é Iluminismo. Então, vocês podem colocar como revisão Iluminismo, ou revisitando o Iluminismo, ou revisitando o material de complementação escolar de março, tanto faz. O importante é que sempre anotem a que corresponde a tarefa, ok? Leia atentamente todos os textos, anote as palavras mais difíceis para procurar o significado no dicionário. Fique sempre atento ao enunciado das questões e responda exatamente aquilo que foi perguntado. E não esqueça jamais de registrar tudo isso em seu caderno, porque depois vai ficar muito mais fácil para você estudar, tá bom? Então, vamos lá e um ótimo trabalho. Então, relembrando o que é o Iluminismo, se vocês forem pensar um pouquinho mais sobre todo esse processo, vocês vão perceber que o Iluminismo ele vai ser a base praticamente de todos os movimentos que ocorreram no final do século XVIII e até meados do século XIX. Então é super importante que a gente saiba com toda certeza e toda clareza os conceitos desse momento. Então, o pensamento iluminista e o liberalismo, qual é a ideia? Primeiro, o homem moderno passou a explicar sua realidade a partir da razão e da ciência. Então a razão, que é a capacidade de pensar, se tornou a coisa mais importante. Além disso, a proposta deles era de reformar a sociedade. E reformar essa sociedade de uma forma bem ampla mesmo, tá? E como a burguesia, que foi aquela responsável pelas outras revoltas que nós vimos já na nossa matéria, ela estava se afirmando não só economicamente, não só no controle financeiro, mas também na política. E o iluminismo vai servir a ela para que ela se afirme ainda mais. Além disso, eles tinham dois termos que foram importantes e que depois foram apropriados pelos outros movimentos, que foi liberdade e igualdade. O primeiro grande movimento dentro do iluminismo vai ser o movimento enciclopedista, que é nada mais nada menos do que uma enciclopédia publicada por Denis Diderot e D'Alembert, chamada Encyclopédie, que era como uma enciclopédia que nós temos hoje, ou a Wikipédia na internet. Você tinha a imagem e do lado o significado, então as pessoas poderiam saber o que era olhando o desenho. Ficou muito mais fácil para que se adquirisse conhecimento. E lembrando, para esses homens o conhecimento é algo importante. Por isso, eles valorizam a razão. Não esqueçam disso. Onde é que vocês podem saber mais sobre o iluminismo, sobre os filósofos e todo esse movimento? Lá no material didático carioca, entre as páginas 258 e 264, vocês têm uma visão mais ampla. Então, só olhar lá de novo e revisar todo esse conteúdo, ok? Então nós vamos para essa atividade da semana. A primeira atividade tem um texto falando sobre o século das luzes, que nada mais é do que o século XVIII ou o iluminismo. Tanto faz a gente usar o termo século das luzes ou iluminismo. Vem falando de alguns filósofos, vem falando dos déspotas esclarecidos, que são aqueles reis absolutistas que fizeram algumas reformas baseadas no iluminismo. E aí, qual é a atividade? Qual é o grande desafio dessa página que é muito legal? É imaginar que a gente pegou uma máquina do tempo e vai encontrar essas pessoas. Então a gente vai escrever uma mensagem para essas pessoas lá do passado. Pode ser um filósofo iluminista, e para isso é só olhar o material didático carioca lá na página 260, ou um déspota esclarecido. Então vocês vão escolher um desses personagens e escrever para ele explicando como é que essas ideias, esses ideais iluministas são importantes até o dia de hoje e como é que eles foram utilizados.
Vale também escrever, e aí é super legal para a gente atualizar, o momento em que nós estamos vivendo, principalmente essa questão da pandemia da Covid-19, e como que é importante a gente respeitar e cuidar do outro, tá? Então, a atividade que é muito legal é a gente tentar pensar numa viagem no tempo, conversando com essas pessoas para explicar a elas como foi importante esse passo e como que esses conceitos são importantes até hoje e que momento é esse que nós vivemos. Então, escreva isso no seu caderno de uma forma bem legal, como se fosse um bate-papo com essas pessoas, ok? Então nós vamos passar para outra atividade. Essa semana é bem pequenininha. Então nós temos o texto 2 falando da enciclopédia, que seria praticamente a internet lá do século XVIII, né? Então tem o texto também falando da enciclopédia do Diderot e do D'Alembert. E além disso tem duas questões. A primeira questão é falando sobre as fake news. De que forma? Para que a gente pense como que é importante a gente checar todas as informações antes de repassá-la. Então a ideia é que vocês escrevam no seu caderno por que é importante a gente saber se a informação é certa ou errada antes da gente repassar a outra pessoa. Então vocês vão explicar a importância disso, da gente checar as informações antes de repassá-la, ok? E a letra B já é relacionada ao conteúdo que vocês vão tirar do texto 2. Quais os principais elementos que fizeram com que as ideias dos enciclopedistas ganhassem importância no século XVIII? Então, quais são as principais ideias do Diderot e do D'Alembert, que vão estar lá nesse texto 2, que foram importantes nesse século XVIII? O que eles tentaram passar que foi importante para o movimento do iluminismo? Então, são só essas atividades, dá para fazer tranquilamente, ter boas ideias, escrever bem. E tem uma dica, vamos pesquisar e brincar lá no nosso Fica a Dica, que é a série Tempo de Estudar do canal Multirio. Então, lá na aula 1, nesse link que vai ser disponibilizado para vocês, vocês têm o vídeo explicando melhor o que é o iluminismo, ok? Então, uma boa sorte, um bom trabalho e fiquem bem. Tchau, tchau!